Olá, seja bem-vindo ao canal Conto Cabuloso. Hoje vou contar para você a história do cão da Itaoca. E antes de começar, peço que se inscreva no canal e ative as notificações. E deixe o seu like, ou vou puxar seu pé à noite. Dizem que foi o Capeta quem botou a Itaoca no mapa, por volta da década de 40. Aquela região que hoje é conhecida como Grande Montese era chamada de Piracaia e gramaticalmente se traduz por Aldeia dos Pele Queimada, uma alusão a alguma tribo que teria habitado esse lugar em tempos passados. O referencial maior do lugar eram as minas de águas potáveis, puras e cristalinas, a famosa água da Piracaia, distribuída por toda a cidade em tonéis de madeira sobre carroças puxadas a burro. O principal poço de fornecimento do precioso líquido ficava na rua Romeu Martins, antigo beco da Itaoca, situado entre a Avenida João Pessoa e a rua Desembargador João Firmino, em terras do doutor Manuel Sátiro. Poucas eram as ruas que tinham denominação própria. Maioria das vias atuais eram conhecidas com a denominação de becos, e foi justamente a atual Rua Romeu Martins, o antigo beco da Itaoca, que entrou para a história da cidade por ter sido palco de acontecimentos extraordinários que movimentaram a opinião pública. O ano era 1941. E o principal assunto dos jornais de Fortaleza era da Segunda Guerra Mundial, dos ataques, dos mortos, dos bombardeios, das estratégias, das ações e dos envolvidos. O tema era uma fonte inesgotável de interesse por parte da população e as notícias eram fartas. De repente, surge uma dessas histórias bombásticas capaz de despertar o interesse da população, de matar de curiosidade os viventes da pacata cidadezinha de pouco mais de 180 mil habitantes, de deixar em segundo plano as notícias da Segunda Guerra Mundial. A de que Satanás em pessoa estava dando o ar da graça numa casa localizada no beco da Itaoca, lá pras bandas da Piracaia, subúrbio de Fortaleza. Segundo testemunhas, na residência de um certo tenente da polícia chamado João Lima, numa casa visivelmente perturbada por mãos imponderáveis e sutis. Fenômenos estranhos e acontecimentos inexplicáveis sugeria a ação de agentes invisíveis que, segundo os vizinhos, era o próprio Capeta, proprietário do imóvel. O homem honrado e trabalhador andava assustado com os fatos de origem nada natural e sua família andava tomada de justificado nervosismo. Alguns eventos foram presenciados até por um repórter do jornal Gazeta de Notícias, que visitou a casa e descreveu o que viu. Observamos verdadeiros aspectos trágicos na casa do digno oficial da Força Pública. Um santuário, sem que ninguém identificasse o autor do fato, foi lançado à distância, espatifando. As imagens que estavam no móvel também se partiram no choque contra o solo. Disse ainda que a maioria pensava que aquilo era obra do demônio. Em outra manifestação na casa, presenciada por vizinhos e moradores do bairro, o móvel atingido foi o fogão, todo de ferro, que deu umas piruetas pela casa e depois caiu sozinho de pernas para o ar. Todos os utensílios da cozinha da casa voaram pelos ares. A chaleira parecia um zeppelin voando pela casa toda. Os garfos e facas dançavam, os pratos batiam um contra o outro. Areia e pedras eram jogadas de todos os cantos, enquanto distintas senhoras jogavam água benta pela casa. Tudo em vão. Um jarro que estava no chão ergueu-se num voo rasante e quase atingiu uma delas. Como os fenômenos se repetiam, a polícia foi chamada. Em presença das autoridades policiais, os delegados Leôncio Botelho e Madaleno Barroso, o comissário Mário Moraes e auxiliares. Nada se registrou de anormal. Entanto, um verdadeiro terror se apoderou da vizinhança, chamando a atenção da população.
A história das aparições na Itaoca se espalhou por toda a cidade, sendo manchete em 3 jornais e objeto de reportagem da Sierra Rádio Clube, a única emissora de rádio da cidade. Até mesmo sobre o jornal Nordeste, de propriedade da Diocese de Fortaleza, se pronunciou sobre o caso, reclamando providências. Uma multidão de curiosos se aglomerava todos os dias na casa do tenente João Lima, na tentativa de observar as manifestações. As opiniões se dividiam. Uns acreditavam em manifestações sobrenaturais, outros em farsa de espíritos zombeteiros, enquanto havia quem oferecesse explicações naturais para os fatos. Os curiosos, procedentes de todos os bairros, de todas as classes sociais, de todos os credos, se movimentavam fascinadas pelas plumas, imponderáveis da superstição e da curiosidade. Meio da polêmica, até a Federação Espírita do Ceará se propôs a examinar a questão, intervindo, se necessário, no caso da Itaoca. De repente, tão inesperadamente como chegou, o capeta sumiu. Os fenômenos cessaram e os objetos da casa voltaram ao seu estado de inércia. Vizinhos falaram também que o cão foi embora com muita reza. O mesmo repórter que deu início às reportagens que divulgou o fenômeno deu sua explicação para o fim do caso. Lúcifer deixou a Itaoca com medo dos catimbozeiros de lá e resolveu retornar à Europa, onde a demência assumia formas mais trágicas. Dizem que a história do cão da Itaoca não passou de uma grande invenção. E você acredita ou não? Deixe nos comentários abaixo que te darei um coraçãozinho de sangue.